Olá pessoal, bem, dando continuidade aí ao nosso curso de Geometria Euclidiana no Plano, né, vamos falar hoje um pouco sobre circunferência e também sobre polígonos regulares, né. Porém, vamos começar aí pelas circunferências e falar de algumas das suas características, né. Então, como sempre fazemos, vamos aí definir esse objeto, né, com o qual a gente vai trabalhar, para que assim a gente consiga tirar outros resultados a partir disso, né? Então vamos colocar aqui uma definição. Definição. Então, uma circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual a uma certa distância dada, né, que não seja nula, tá? Então, assim, é melhor a gente representar isso fazendo, né? Então, vamos pegar aqui um plano alfa qualquer, desenhar aqui esse plano, né, imaginando que ele é um pedaço da nossa folha de caderno. Opa, fica mais reto, assim. Então, digamos que o nosso plano alfa seja aí esse retângulo, né? Então, aqui, plano alfa, né? Vamos, então, definir uma circunferência, né? Vamos definir o que seria uma circunferência nesse plano alfa. Vou fazer o desenho e explicar a definição matematicamente através desse desenho. Então, aqui. Então, pela definição é assim. O que seria a circunferência? A gente tem um certo ponto do nosso plano. Para cada ponto do nosso plano, vamos chamar aqui de ponto O, né? Ponto O. Né? E eu vou estabelecer uma distância não nula, né? Então, digamos que essa distância eu vou chamar de R. Né? Então, esse segmento aqui eu vou chamar de R. Né? Então, o outro extremo desse segmento eu vou chamar de ponto P. Okay? Então, o que é a circunferência? A circunferência nada mais vai ser do que, vou chamar a circunferência lambda, né, dado por O e R, né, vai depender da origem e de R dado, né, a origem sendo o centro da circunferência e R a gente vai definir como sendo o raio mais adiante, né, como sendo o quê? Como sendo o conjunto de pontos P pertencente ao plano alfa, tal que a distância entre P e a origem seja sempre igual a R. Né? Então, veja que, de acordo com essa definição, o meu ponto P poderia estar aqui, ó, por exemplo. Né? Ele poderia estar aqui. Opa, isso é legal, né? Ele poderia estar aqui, né? Então, toda essa região, essa região tracejada aqui de azul, né, representa um lugar onde o ponto P poderia estar. Né? Por quê? Porque todos eles satisfazem essa definição que eu coloquei. A distância entre esse ponto P e a origem continua sendo R. Tá? Então, a esse conjunto de pontos é que eu chamo de circunferência. E essa seria a nossa definição matemática de circunferência. Aqui, colocar ela destacada, certo? Então, aí com isso, né, a gente tem todas aqueles conceitos que já vimos anteriormente valendo aqui. A gente pode falar de, por exemplo, pontos que estão dentro e que estão fora da circunferência, né? Então, se eu tenho aqui o x, um ponto que está dentro, e y, um ponto que está fora, então x é interno, y é externo, né? Então,
Se x é interno, então a distância entre O e x é menor ou igual a r. Se y é externo, então a distância entre O e y é maior do que r, tá? Então, todas essas considerações que a gente já fez em momentos anteriores em relação a outras figuras geométricas, né, em aulas anteriores, elas continuam válidas para a circunferência. Eu não vou repetir aqui para não ficar, né, tão repetitivo nesse sentido. Okay? Então, vamos falar aqui de outras propriedades da circunferência, como, por exemplo, o conceito de corda, de diâmetro e de raio. Tá? Então, vamos começar aqui outras definições, né? Definição. De novo. Eu vou colocar aqui o conceito de corda. Então, o que seria a corda de uma circunferência, né? Ela nada mais é do que um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência, né? Então, em vez de escrever isso, eu só vou representar aqui, fica mais visualmente falando, né, por assim dizer, fica mais fácil da gente entender, né? Então, vou aqui desenhar a circunferência e olha o que eu falei, né? O que é a corda? É um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui dois pontos da circunferência, como esse e esse, né, e traçar uma linha entre eles, e assim eu tenho um segmento de reta. Esse é o ponto A e esse é o ponto B. Né? E assim eu tenho uma corda AB. Né? Aqui, ó, AB é uma corda. Tá? Então é por isso que eu falei. É um segmento cujos extremos, os extremos são os pontos A e B, pertencem à circunferência, ou seja, pertencem a esse conjunto de pontos que eu representei por esse tracejado escuro, esse tracejado preto que eu fiz aqui, né, de acordo com essa definição que eu acabei de fazer aqui em cima. Né? O que esse tracejado preto representa? O que esse tracejado preto na verdade é? Né? É o conjunto de pontos que pertencem ao plano, né, onde esses pontos estão à mesma distância de uma certa origem dada, né? Digamos que essa origem esteja aqui. Então, eles têm que estar à mesma distância. Né? Então, enfim, está de acordo com a definição que a gente fez aqui em cima. Certo? Então, se eu tenho um segmento cujas extremidades pertencem a esse conjunto de pontos que eu defini aqui em cima, a gente tem assim o conceito de corda estabelecido. Né? Outro conceito que a gente pode falar é o conceito de diâmetro, né, que vai aparecer com frequência aí nos nossos estudos. Então, o que seria o diâmetro? Né? Mais uma vez eu vou falar desenhando, por assim dizer, né, para ficar mais fácil a nossa compreensão. O diâmetro ele é uma espécie de corda muito especial. Né? Como assim? Se eu tenho aqui o centro, a origem da nossa circunferência, né? A origem O, né? Eu vou traçar uma corda que passa por essa origem. Né? Então, aqui, ó, essa corda A e B e a origem O pertence a esse segmento AB. Né? Então, esse segmento AB é o meu diâmetro. Ok? Então, a gente pode definir o diâmetro assim, como uma corda que passa pelo centro. Né? Pode ser dessa maneira. Então, é uma corda que passa pelo centro. Certo? E por fim, temos o conceito de raio, né, que vai também aparecer até com mais frequência do que os outros.
O raio, ele nada mais é do que um segmento com uma extremidade no centro e a outra em um ponto qualquer da circunferência, né? Então, desenhando, fica assim, ó. Aquilo que eu já tinha antecipado o conceito acima, né? Então, se eu tenho aqui o centro da circunferência, né, como a origem O, e eu tenho um ponto qualquer P, né? Então, o segmento de reta que une a origem com um ponto qualquer da circunferência, eu dou o nome de raio, tá? Então, R, e a gente representa geralmente pela letra R, né? Mas aqui eu vou tirar esse R, vou colocar assim, ó, OP, só segmento OP, né? OP é o raio. Ok? E assim temos a definição desses três elementos que vão aparecer com frequência aí nos nossos estudos, né? A corda, o diâmetro e o raio. Tá? E mais, né? Ainda dá para poder acrescentar o conceito de arco também, né? Vou aproveitar aqui essa deixa e já falar do arco também. Arco de circunferência, né? Eu vou colocar só arco mesmo. O arco de circunferência, ele é um conceito um pouco mais elaborado que os anteriores, né? Porque é o seguinte, a gente vai considerar uma circunferência com um centro, um centro O, né, uma origem qualquer da circunferência, e vamos considerar dois pontos sobre essa circunferência. Então vamos fazer aqui, vamos desenhar para entender melhor o conceito, né? Então vou considerar aqui a nossa circunferência, cujo centro vai ser o centro O mesmo, né? E vamos determinar dois pontos sobre essa circunferência, um ponto A e um ponto B, né? E que não dois pontos A e B, né, que não sejam extremidades de um diâmetro, tá? Então você vê que eles não estão colocados como aqui, né? Ou seja, eles não são diametralmente opostos ao ponto de origem, tá? E aqui eu coloquei B e B, né? A e B, né? Certo? Então eles não são opostos pela origem, ok? Então nessas condições a gente chama de arco, né, a reunião do conjunto dos pontos entre A e B, né? No caso seria o arco menor ao conjunto dos pontos entre A e B, né? Então fazer assim, colocar de vermelho mesmo, né? Para visualizarmos melhor, aqui e aqui, né? É assim. Acho que assim fica melhor, né? Então, vamos escrever assim, ó, arco menor AB. Opa. Deixa eu representar com esse símbolo assim, né, como se fosse um desenho de uma ponte sobre A e B, né? Vai ser a reunião dos conjuntos dos pontos A e B e de todos os pontos da circunferência que estão no interior do ângulo AOB também, tá? Então, o que isso quer dizer? Acho que representando da forma como eu coloquei, fica mais claro o conceito. Então, vai ser o conjunto de pontos entre A e B, como eu coloquei aqui em vermelho, mais fortes, né, sobre a circunferência, e também vai estar dentro desse conceito de arco todos os pontos interiores aqui, ó,
a essa fatia que eu cortei, né, dentro desse ângulo AOB, ok? Então, como que a gente pode, como vou representar isso aqui? Não, vou fazer só aqui, para não ter que escrever, colocar só esse desenho, arco menor, né? E no caso do arco maior, a gente teria um desenho assim, ó. Um pouco semelhante ao que a gente fez ali em cima. Vou fazer um pouco diferente. Vou colocar o A e o B para cá, ó. A e B. E a origem aqui. Então vamos traçar esse segmento de reta passando por A e B, né? Porém, o que eu vou chamar de arco maior AB, né, vai ser o conjunto de pontos entre A e B aqui, ó. Essa parte maior da circunferência. Né? E mais, além desses, os pontos internos, né, a essa região dessa fatia que eu cortei aqui, dessa fatia maior, por assim dizer. Né? Então, isso a gente vai chamar de arco maior AB. Ok? Então, em termos bem diretos, é isso que eu quero dizer, o que eu quero chamar de arco maior e de arco menor. Né? E, aproveitando já o conceito de arco, a gente pode falar também de círculo. Né? Eu já ia me esquecendo de falar desse conceito, porque há quem confunda, mas círculo e circunferência não são a mesma coisa. Né? Então, vamos ver aqui qual é a diferença entre círculo e circunferência. Né? Porque olha só, a gente definiu a circunferência como o conjunto de pontos pertencentes ao plano, tal que a distância entre esses pontos P e a origem de um ponto fixado, né, O, é sempre a mesma. Né? Então, a definição de círculo é muito parecida com essa. Né? A diferença é o seguinte, é que eu vou chamar de círculo lambda não, desculpem, círculo C centrado numa origem com raio R, como sendo, como é que eu fiz aqui, ó, conjunto de pontos P pertencentes ao plano alfa, tal que a distância entre P e R, desculpem, a distância entre O e P, né? Entre a origem e o ponto P, né? Ela vai ser menor ou igual a um dado comprimento R. Né? Com isso, qual é a diferença? A diferença é que circunferência eu estou falando apenas desse tracejado em azul, só dos pontos que estão sobre esse tracejado azul. Né? Aí, isso é uma circunferência. O círculo, quando aparece um menor ou igual, significa que eu estou considerando todos os pontos sobre esse tracejado azul e todos os pontos internos a ele. Tá? Então, a gente teria uma figura assim, ó. Assim, né? Por essa definição, a gente vai ter aqui opa. E lembrando
que a distância entre a origem e um ponto P é fixa em R, certo? Porém, pela minha definição, né, que eu coloquei aqui, o que é um círculo? É o conjunto de todos os pontos P onde a distância entre a origem e P seja menor ou igual a R. Aqui é o caso em que é igual a R. Né? Eu posso ter, né, o ponto P, por exemplo, aqui, ó, né? Porque aí essa distância que está aqui ela é menor do que R. Né? Ou eu posso ter o ponto P aqui. Tá? Então, com isso, a gente vai preencher toda essa região interna aqui do círculo ou da circunferência e obter essa figura geométrica que a gente chama de círculo. Tá? Então, você pode entender o círculo como sendo a circunferência preenchida. Ok? Então, essa é a diferença básica, conceitual, entre círculo e circunferência. Né? Então, feitas essas definições sobre alguns elementos que a gente vai levar em consideração para poder fazer proposições, afirmações, a gente já pode começar a estudar alguns resultados, né? Como, por exemplo, posições relativas da reta e da circunferência. A gente já pode ver como que funciona isso. Então, aqui é posições. Deixa eu baixar mais aqui, né? Posições relativas de reta e circunferência. Então, quando a gente vai estudar situações em que uma reta e uma circunferência se relacionam, né, a gente tem umas situações que podem ocorrer, como por exemplo, o caso das secantes. Vamos ver aqui o que seria uma secante. Né? Então, em termos geométricos, vamos desenhar aqui para visualizar. Né? Você tem aqui uma circunferência, uma secante, uma reta que seria secante a uma circunferência, ela é uma reta que intercepta a circunferência em dois pontos distintos. Tá? Então, tenho aqui a nossa circunferência que eu vou chamar de lambda. Uma reta R que intercepta essa circunferência, ela passa por dois pontos da circunferência. Então, digamos que sejam esses aqui. Ó. Né? Então, e esses dois pontos de intersecção a gente pode chamar aí de A e B. Né? Então, essa reta é uma reta secante. Né? Essa daqui, ó, reta R é reta secante. Ok? Então, e essa reta, ela tem umas propriedades, digamos assim, interessantes, né? Então, uma propriedade um tanto peculiar. A gente pode, vou fazer assim, não, vou escrever aqui embaixo que fica melhor, fica mais organizado. Propriedade. Uma propriedade da reta secante pode ser traduzida nos seguintes termos. Né? Vamos desenhar basicamente a figura que eu fiz ali em cima, né, para a gente entender melhor. Assim,
né? Então, ó, vamos definir aqui o centro dessa nossa circunferência, digamos que seja esse daqui, né? O centro O. E os pontos de intersecção entre a reta, vamos chamar aqui de reta R, né? E os pontos de intersecção são A e B. Tá? Então, o que essa propriedade que eu vou mencionar aqui diz é o seguinte, é que se uma reta, essa reta R aqui, se ela é secante a uma circunferência, ou seja, se ela intersecta uma circunferência em dois pontos distintos, como eu estou colocando aqui, e ela não passa pelo centro, né, da forma como eu desenhei, né, a gente tem a seguinte situação, né? Como é que eu vou desenhar isso? Bom, vou colocar de outra cor aqui, eu vou colocar de verde, né? Eu posso imaginar uma reta, um diâmetro, né, na verdade, passando, aqui, ó, esse diâmetro, mas não um diâmetro qualquer, né? Um diâmetro que forme um ângulo de 90 graus, tá? Com essa reta secante, né? Se esse diâmetro específico, ele faz o seguinte, ele divide esse segmento secante que está aqui, ó, né? Só esse segmento que está dentro da circunferência, ele é dividido em duas partes de igual tamanho, ok? E isso não é difícil de observar. Eu vou fazer aqui uma prova um tanto construtiva, um tanto direta, sem muitos detalhes, né? Só para a gente entender e não ter que simplesmente aceitar assim, né? Imagina o seguinte, ó, constrói esses triângulos aqui, né? Então, ó, vocês veem do jeito que está formado aqui, eu tenho a seguinte figura aparecendo. Vou desenhar essa figura aqui do lado. Vou desenhar de preto, fica melhor a visualização. É assim, ó. O nosso objetivo é mostrar que esse segmento é igual a esse segmento aqui, né? Então, vejam bem, isso aqui é essa figura que está aqui dentro, ó. Essa figura aqui de dentro, eu coloquei ela aqui, tá? Só para não poluir tanto a figura daqui, eu coloquei ela separada. Então, para ficar igual, esse ângulo aqui é de 90 graus. Opa, não ficou legal, né? Então, esse outro ângulo aqui também é de 90 graus, certo? É evidente que esses dois segmentos aqui têm o mesmo tamanho por construção, correto? E esses dois segmentos aqui, eles também possuem o mesmo tamanho, né? Por quê? Porque eles são esses dois segmentos aqui, ó. E esses dois segmentos nada mais são do que o raio, né? O raio, por definição, ele é o mesmo, né? Em toda a circunferência ele é o mesmo, né? Então, olha só a situação que a gente tem. Dois lados que são iguais e dois ângulos, dois lados que são congruentes e um ângulo que é congruente com o outro, né? Então aqui, ó, temos dois triângulos, né? Onde um ângulo é congruente com o ângulo do outro, né? E dois lados são congruentes com dois lados do outro triângulo. Então a gente tem o caso lado, ângulo, lado. É o caso LAO, lá que a gente já viu das relações do triângulo aparecendo aqui, né? Então, se isso acontece, né, significa que esse segmento, que esse lado restante, é congruente a esse outro lado restante. E assim está feita a demonstração, tá? Então, é semelhança de triângulos que a gente utilizou para poder demonstrar essa propriedade, ok? Então, como eu disse, é um argumento bem construtivo, né? Que não chega assim a ser tão absurdamente
inovador, né? Não é algo muito rebuscado, certo? Então, vamos ver. Aí a gente tem, além da secante, a gente tem a outra propriedade, o outro caso interessante de ser estudado, quando uma reta toca apenas um ponto da circunferência, né? Que é o caso da tangente. Então, quando que acontecem os casos de tangência? É aquilo que eu acabei de falar, né? Quando a gente tem uma reta tocando a circunferência em apenas um único ponto. Então, aqui a nossa reta R, a nossa circunferência lambda. Aqui ainda não ficou legal, né? Vamos fazer assim. Assim ficou melhor. E quando há apenas um ponto de tangência entre elas, né? Vamos chamar esse ponto aqui de T, né? E aqui a nossa origem, ficou muito bem certinho, acho que aqui fica melhor, né? A origem da circunferência, temos a nossa reta R, o ponto de tangência entre elas e a circunferência em si, né? Então, tem uma propriedade, que eu já vou até aproveitar esse próprio desenho que eu fiz aqui, que diz o seguinte, que toda reta perpendicular a um raio na sua extremidade da circunferência é tangente à circunferência, né? Então, essa propriedade diz o seguinte, eu vou dizer, se essa reta aqui, se ela for perpendicular a esse raio, né, ou seja, se houver o caso de perpendicularidade, né, então o caso é que a reta em questão, a reta R, ela vai ser tangente à circunferência lambda, tá? Então eu vou fazer assim, antes de desenhar isso aqui, vou fazer igual eu fiz na propriedade anterior e escrever aqui, de forma declarada, né? Diz assim, se R for perpendicular, né? Então símbolo de perpendicularidade, né? For perpendicular a OT, né? Que é o raio OT, né? Então desculpe, então R é tangente a lambda, né? Lambda, no caso, é a nossa circunferência, tá? Então, resumindo o que eu falei anteriormente, essa é a propriedade, né? Ou seja, se OT é o raio, né? Se eu for capaz de traçar um raio aqui que é perpendicular à reta R, né, significa que essa reta é tangente à circunferência lambda, né? E a demonstração disso também é bem argumentativa, né? A gente pode imaginar o seguinte, vou até fazer aqui só um argumento meio narrado também, tá? Imagina que esse aqui é um ponto E, né? Esse ponto que eu acabei de fazer aqui, é um ponto E da reta, né? E se você traçar o segmento EO, né, você vai ver que o segmento EO ele é maior do que OT, né? Lembrando que OT é o raio, tá? Isso aqui, é o raio, certo? Então, o que você vai fazer, toda vez, à medida que o ponto E vai se aproximando do ponto T, você sempre vai ter EO, né? O segmento E
com a origem O sempre maior do que OT, né? O único caso de igualdade que vai ser possível vai ser quando EO for igual a OT, quando EO for igual ao próprio raio, né? Então, quando isso acontecer, você vai ter um único ponto de tangência, tá? Então, é isso, né? A reta R vai ter o único ponto T em comum com lambda, pois as demais são extremos. Desculpe, são externos. Né? Então, assim, o argumento é você imaginar esse ponto E se aproximando do ponto T. Né? Enquanto o ponto E não coincidir com o ponto T, você sempre vai ter EO maior do que o OT. Né? E assim, só vai ter o caso de igualdade quando EO for igual a OT. Tá? E quando esse caso de igualdade acontecer, você vai ter a situação de tangente, já meio que por definição. Ok? Então, fica aí essa reflexão sobre essa propriedade. E você tem o caso quando uma reta ela é exterior, né? Quando ela não é nem secante nem tangente, a gente diz que ela é exterior à circunferência. O que seria a reta ser exterior à circunferência? Seria ela não interceptar a circunferência nem em um, nem em dois pontos, nem em ponto nenhum. Né? Seria simplesmente ela não interceptar a circunferência. Tá aqui a reta R, tá aqui a origem O, né? E a distância, né, entre O e R, distância entre O e R, O, eu vou chamar isso aqui de outra coisa, vou chamar essa reta de T, né? Distância entre O e T, ela é maior do que o raio da circunferência. Tá? Então, isso é a definição de reta exterior. Ok? Então, todas essas posições relativas de reta e circunferência, elas podem ser resumidas na seguinte imagem. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é quando a gente tem... desculpe, quando eu falei posição relativa de reta e circunferência são essas aqui, né? Existe também a posição relativa de duas circunferências, né? Que eu coloquei nesse quadro aqui abaixo. Deixa eu escrever aqui embaixo. Posições relativas de duas circunferências. Então você tem a situação duas circunferências lambda 1 e lambda 2, né, desse primeiro quadro aqui, ó. Quando lambda 2 é menor do que 1 e está dentro da circunferência lambda 1, então você tem que lambda 2 é interna a lambda 1. Né? Você tem a situação em que lambda 1 de que elas se interceptam em um único ponto, né, pelo lado de dentro. Então elas têm uma situação de tangência interna, né, como está acontecendo aqui. Né? Outro caso é quando lambda 2 e lambda 1 são secantes. Né? Então aqui você tem
as duas circunferências se intersectando de tal forma que elas tenham dois pontos de intersecção, né? E o caso de tangência externa, que é quando você tem as duas circunferências se interceptando em apenas um ponto, porém uma não está dentro da outra, como acontecia nessa primeira situação aqui, né? Essa situação de cima que eu falei anteriormente. E quando elas são externas, é quando as duas não têm nenhum ponto de intersecção, né? Então, uma circunferência não tem nenhuma relação com a outra, certo? Então, esse quadro sintetiza bem essa situação, né? E como eu disse, né, são situações que ajudam a gente a entender certas situações, problemas, né? Quando você não tem uma ilustração para te guiar, mas você precisa, com base naquilo que foi exposto, tentar ao menos visualizar o que está acontecendo, né? É para isso que servem essas definições, né? E é por isso que eu tentei dar essas motivações geométricas por trás dessas definições, ok? Então, agora, continuando falando sobre a tangência, né? Tem a questão a ser estudada para a gente finalizar essa parte de circunferência, a situação dos quadriláteros circunscritíveis, né? Ou seja, quadriláteros circunscritos, né? Que podem ser circunscritos a uma circunferência, né? Deixa eu colocar aqui quadriláteros circunscritíveis. Então, antes de falar da definição, né, vamos discutir um resultado a respeito de tangência de um ponto relacionado a uma circunferência, que diz o seguinte: diz que se um ponto P, né, se de um ponto P conduzirmos os segmentos PA e PB, vamos ilustrar aqui essa situação, fica melhor. Temos aqui uma circunferência e um ponto P fora dela, né? Então vamos pegar aqui dois pontos dessa circunferência, que são os pontos A e B. A e B, né? E vamos construir os segmentos PA e PB assim. Isso aqui não ficou legal não. E assim. De tal forma que ambos sejam tangentes à circunferência, ou seja, o único ponto que eles têm em comum, que essas retas têm em comum com a circunferência, são esses pontos A e B, né? Então, se eles são pontos de tangência, significa que peraí, deixa eu aqui, né? Se eu estender o raio até esses pontos A e B, formando aqui um ângulo de 90 graus, então significa que os segmentos PA
e PB são congruentes. Tá? Então, se eu tiver essa situação aqui ocorrendo, significa que esses segmentos aqui são congruentes. Ou se a gente quiser falar de uma maneira mais direta, né, em termos de comparação, eles têm o mesmo tamanho. Ok? E não é difícil visualizar isso, porque basta você fazer o seguinte, ó, faz esse prolongamento aqui, né? A gente vai ter dois triângulos retângulos, né? Onde, mais uma vez, o caso Lau, né, que a gente discutiu anteriormente, acontecendo, né? Você tem dois triângulos retângulos, onde esses dois lados aqui têm o mesmo tamanho, esses dois raios aqui têm o mesmo tamanho, né? Então, dois lados iguais, L e o L, né? E você tem também dois ângulos que são iguais. Então, caso Lau. Logo, o lado restante também tem que ser de igual tamanho, né? Então, é do caso Lau, ok? Aqui, ó, caso Lau ocorrendo para você demonstrar isso, tá? Então, é uma propriedade importante, é bastante útil na resolução de vários exercícios, a observação dessa propriedade, ok? E é interessante citar esse resultado por causa do conceito de quadrilátero circunscrito, né? Então, vou colocar aqui uma definição, né? Que a gente diz que um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência apenas se os seus quatro lados são tangentes à circunferência, né? Então, eu tenho assim, ó, aqui a circunferência, né? E o que é um quadrilátero circunscrito? Significa que ele está de fora da circunferência, mas tangenciando ela em apenas um ponto. Então, por exemplo, e ele tem quatro lados, né? Tenho aqui, não precisa ser quatro lados de mesmo tamanho. Então, posso ter uma figura assim, ó. Então, aqui eu tenho os segmentos A, B, C e D. E aqui a nossa circunferência lambda. Então, qual é a propriedade que vem disso daqui, né? Vou aproveitar e escrever aqui do lado, e já aproveita a mesma figura. Se eu chamar aqui, ó, esse lado de x, esse aqui de y, esse aqui de z, e esse aqui de, sei lá, por falta de uma letra melhor, vamos chamar de w, melhor, né? Então, essa propriedade nos afirma que que se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, a soma de dois lados opostos, né, é igual à soma dos outros dois lados, né? Ou seja, x mais z é igual a y mais w. Tá? Também uma propriedade bastante útil em alguns exercícios. Isso aqui não ficou legal, esses. Tá? Então, vamos ver aqui. A demonstração disso aqui tem lá no material que eu deixei para vocês, mas aqueles casos envolve essa definição não, esse resultado que eu mostrei aqui anteriormente, o fato desses segmentos terem o mesmo tamanho, né? Então aqui, ó, por exemplo, você vai argumentar, né,
que, por exemplo, esses segmentos, chama isso aqui de T, esse aqui de F, esse aqui de H, né? Algo assim, entendeu? Aí você vai ter que AT é igual a AF, né? BF é igual a BH, né? E aqui é G, né? DT é igual a GD, GC é igual a HC, né? Então, usando essa informação e somando esses segmentos, você consegue provar esse resultado por construção também. Tá? Vou fazer aqui porque, apesar de não ser tão difícil, é um pouquinho extenso as contas, né? Vamos ver aqui alguns exercícios para a gente dar uma revisada no que a gente viu até agora. Deixa eu ver aqui uma questão. Só para a gente rever alguns conceitos. Aqui, ó, exemplos. Então, nesse exemplo, a gente vai determinar o raio do círculo de centro O, dados que a corda AB é igual a 3x menos 3 e OA, o segmento OA, é x mais 3. Né? Então, a gente já está falando aqui dessa primeira parte, ó, onde a gente determinou corda, diâmetro, raio. Né? Lembrando desses conceitos, né? Vamos tentar utilizá-los aqui na resolução desse exercício. Né? Então, ó, o raio do círculo de centro O. Né? Então, OA, né? OA é o raio do círculo. Por quê? Porque AB é o diâmetro. Né? Como é que eu sei que AB é o diâmetro? Porque AB é uma corda que passa pela origem. Né? Uma corda que passa pela origem é o que a gente definiu lá em cima por diâmetro. Né? Então, aqui, ó, AB é igual a diâmetro. E diâmetro a gente viu que é igual a 2 vezes o raio. Aí, no caso, 2 vezes OA, né? Que é o que a gente quer determinar. Certo? Então, vamos utilizar isso. Ó. A gente tem a relação que AB é 3x menos 3. Isso é igual a 2 vezes OA, que é x mais 3. Né? Então, 3x menos 3 é igual a 2x mais 6. Então, 3x menos 3, só repetir, né? Fazer assim, ó. O 2x eu vou passar para o primeiro membro, subtraindo. O menos 3 eu vou passar para o segundo membro, somando. Né? Então, fica 3x menos 2x dá x, 6 mais 3 dá 9. E o resultado, x igual a 9. Né? Se x é igual a 9, o que eu quero é o valor do x? Né? O que eu quero é o valor do x? Não. O problema aqui é que você determine o raio do círculo. E quem é o raio do círculo? O raio do círculo é o OA. Né? Então, sabendo que OA é igual a x mais 3, então OA é igual a 9 mais 3, que é igual a 12. Portanto, OA igual a 12. Essa sim é a resposta. Beleza? Então, isso é uma aplicação aí em exercício do conceito que a gente viu. Né? Vamos ver uma outra questão. Eu separei aqui.
seria essa. Ó. A circunferência ao lado tem raio de 16 centímetros. Né? E o ponto P dista 7 centímetros do centro. Determine a distância entre P e a circunferência. Né? Então aqui mais uma questão bem conceitual. Né? Primeiro, ele fala que o raio da circunferência é de 16 centímetros. Então, ó, por exemplo, a distância de um ponto que está aqui para a origem, deixa eu refazer isso aqui, um ponto qualquer para a origem O é igual a 16 centímetros. Né? Mas esse ponto P aqui, ele não é especial, ele pode estar em qualquer outro lugar aqui, certo? Então eu vou mover esse ponto para cá, ó. Né? Então, aqui não vou nem chamar de ponto P para não confundir com esse outro ponto. Né? Aqui ele fala o seguinte ainda, ó, que o segmento OP é igual a 7 centímetros. Né? Vamos chamar aqui esse segmento de T. Né? OT, que seria o raio da circunferência, é igual a 16 centímetros. Né? Então, determine a distância entre P e a circunferência. Né? Então, vocês há de concordar comigo que a distância entre P e a circunferência é fácil de calcular. Por quê? Porque eu sei a distância entre T e a origem. Né? É o OT. Né? Então, se eu pegar essa distância e subtrair OP, subtrair esse pedaço aqui, ó, eu obtenho esse pedaço que eu quero. Certo? Então, vamos fazer isso. Menos OP é igual a TP. Então, 16 menos 7 que é igual a 9. Né? Portanto, TP igual a 9 centímetros. E mais um exemplo. Esse aqui, né, que são esses dois itens, é para determinar o valor de x nesses seguintes casos. Vamos nos concentrar aqui primeiro nessa situação. Né? Temos aqui essa corda AB dividida, intersectada, né, pela reta S, e o detalhe é que essa reta passa pela origem. Né? Então, olha só, a gente falou sobre isso aqui em cima. Ó. Cadê? Aqui, né? A propriedade das secantes. Né? Então a gente tem uma reta R, aí vimos que se eu passar um diâmetro, né, ou seja, uma corda que passa pela origem fazendo um ângulo de 90 graus com essa reta secante, ela vai dividir esse segmento secante aqui dentro em duas partes iguais. E a gente provou isso, né, aqui do lado. Então é esse resultado que a gente vai utilizar aqui. Ó. Então, esse segmento secante ele é dividido em duas partes iguais. Esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho. Tá? Então, se ele quer o valor de x, fica fácil para a gente. Basta fazer assim. Ó. 3x menos 5, né, tem que ser igual a x mais 7. Que eu sei que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Tá? Então,
x passa para esse primeiro membro, aí fica 3x menos x, e o menos 5 vai para o segundo membro somando. Então, 2x igual a 12, o 2 passa dividindo, x igual a 6. E na questão B, diz aqui que PA e PB são tangentes à circunferência, né? E aqui, ó, mais uma vez, qual o resultado que a gente vai utilizar? Esse aqui que eu falei, né? P de A, PA e PB, desculpem, são congruentes quando acontece essa situação, né, de eles interceptarem apenas um ponto na circunferência, deles serem tangentes, né? Então, eu sei que PA é igual a PB, né? Logo, eu sei que 2x mais 20 é melhor assim, eu vou pegar o segmento maior, que tem um x maior, né? 5x menos 7 é igual a 2x mais 20, né? O 2x eu passo para o primeiro membro subtraindo, e o menos 7 para o segundo membro somando. Então fica 3x igual a 27. O 3 passa dividindo, 27 por 3 fica 9. X igual a 9. Certo? E é isso, né? Temos aí algumas dessas propriedades contempladas em alguns exercícios para fins de ilustração. Certo? Então, vamos falar aqui, só para poder encerrar, falar um pouquinho sobre polígonos regulares, né? Que tem tudo a ver com esse assunto, porque polígonos regulares eles podem ser inscritos e circunscritos em circunferências, né? Então, isso aqui, essa parte de polígonos regulares vocês vão encontrar lá no capítulo 16 do livro de Fundamentos da Matemática do Gelson Iese, né? Vou pedir que vocês deem uma lida, tá? Então é importante acompanhar lá com mais detalhes os cálculos que eu vou fazer aqui, ok? Então, conceito e propriedade, né? Vamos falar aqui, como sempre, né? Tentar definir, conceituar o objeto que a gente vai falar a respeito. Então, vou colocar aqui a definição. Né? E um polígono convexo, né? A gente está falando dessa modalidade de polígonos desde então, né? Ele se chama de regular se e apenas se todos os seus lados congruentes, se ele tem todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos internos também congruentes, né? Então, ó, todos os lados, opa, assim, todos os lados e ângulos congruentes, melhor. Né? Como os exemplos mais típicos que a gente conhece é a figura do triângulo, né? O triângulo equilátero. Né? Por quê? Porque ele tem todos os ângulos iguais, medindo 60 graus.
e todos os lados também possuem a mesma medida. Outro exemplo clássico seria o quadrado. Onde todos os ângulos medem 90 graus, né? Aí, atendendo assim a definição de ângulos congruentes, e todos os lados também possuem o mesmo comprimento, né? E assim poderíamos continuar e falar, por exemplo, do pentágono regular, do hexágono, heptágono, octógono e por aí vai, né? Então, temos esses exemplos mais claros. Então, como eu disse, uma das principais características dessas figuras é que eles podem ser inscritos em numa circunferência, inscritos ou circunscritos a uma circunferência, né? Então, exemplo, vou colocar aqui. Polígono inscritível. Uma figura assim, todo polígono regular ele é inscritível numa circunferência, ou ainda a gente pode dizer que um dado polígono regular, para um dado polígono regular, existe uma única circunferência que passa pelos seus vértices, né? Então, acaba sendo uma característica que determina a regularidade de um polígono, né? Então, por exemplo, se eu determinar aqui um pentágono regular, né? Então, a gente vai construir ele assim, ou tentar construir com máxima fidelidade, né, do conceito. Não sei se vai dar muito certo, vamos ver. Se aproximou, né? Está bem próximo aqui de algo que a gente possa chamar de regular, né? A gente está vendo que o polígono voltou, né? Então, o polígono ele é inscrito numa circunferência de tal forma que cada um dos seus vértices ele intercepta a circunferência em um único ponto. Então, que A, B, C, D e E, né? E é claro que todos esses segmentos têm exatamente o mesmo tamanho, todos os ângulos formados vão ter o mesmo comprimento também, né? Aquelas características que a gente já discutiu aqui na definição, certo? E ele é circunscritível do mesmo jeito, né? A gente vai poder dizer que um polígono ele é circunscritível quando existir uma única circunferência que pode ser inscrita nesse polígono, né? Então, a gente pode tentar fazer assim, ó. Tentar fazer uma ilustração dessa polígono circunscritível. Aqui eu acho que
pelo aplicativo fica mais fácil desenhar o círculo, né? Vamos ver se... Tá. Então aqui, se eu fosse fazer também um pentágono, ficaria assim. Opa, aqui mais escuro. Não, vou fazer um hexágono mesmo. E ainda assim não muito correto. Então, nesse caso aqui a gente tem a situação inversa, né? Em vez de ter um polígono dentro da circunferência, a gente tem um polígono do lado de fora e a circunferência tangenciando apenas o ponto médio de cada um dos lados desse polígono, né? Então aqui, ó, ponto médio, ponto médio, ponto médio, aqui também, aqui e aqui, certo? Então, acontece que, independente do polígono ser inscrito ou circunscrito, né, a gente pode estabelecer certas relações matemáticas e também certos conceitos que podem ser bastante úteis no estudo dos polígonos regulares, né? Mas vamos ver aqui o que a gente pode citar aqui de propriedade interessante. Vamos ver. Vamos colocar aqui primeiro, vamos falar de dois dessas propriedades, que são desses elementos, na verdade, né, que são o centro e a apótema, né? Centro, né? O centro de um polígono regular, ele é o centro comum tanto da circunferência circunscrita e inscrita, né? Então, independente de você... se eu fizer aqui, ó, nessa figura que eu desenhei aqui agora, né? Se eu desenhasse um polígono aqui do lado de fora, um polígono não, uma circunferência do lado de fora desse polígono, né, tangenciando cada um dos seus vértices, né, imaginando que está tangenciando, o centro desse polígono externo e o centro desse polígono interno coincidiriam aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Então, isso seria o centro do meu polígono regular, né? Então, como é que a gente pode colocar isso aqui? A gente pode chamar assim de centro comum das circunferências circunscritas e inscritas. Dizer assim, inscrita e circunscrita. E outro nome que vocês vão ver aparecer com uma certa frequência é a apótema de um polígono regular. Ou apótema, na verdade, né? Ele nada mais é do que um segmento com uma extremidade no centro e a outra no ponto médio de um lado do polígono, né? Então, por exemplo, fazer assim, vou copiar
essa figura aqui, ó. Assim. Então, se eu tenho o centro do polígono, né, eu vou traçar aqui um segmento que vai unir esse centro com o ponto médio de um dos lados desse polígono, tá? Ou seja, o ponto que divide esse lado em duas partes iguais, né? Esse segmento que a gente desenhou aqui é o que eu chamo de apótema, apótema A, ok? Então ele vai ter um apótema relacionado a cada um dos lados, né? E todos eles vão ter o mesmo comprimento, já que a figura é regular, né? Já que o nosso polígono é regular, ok? E cada polígono, de acordo com o número de lados, vai ter um valor do apótema diferente, né? A gente vai ver daqui a pouquinho como faz para poder calcular, né, o valor desses apótemas, né? Vou ver aqui como é que eu... Vamos ver... A gente pode começar, por exemplo, não por essa figura, né, pelo pentágono, que é um pouco complicado. Aqui, ó, cálculo de lado e apótema. Né? É claro que eu estou me referindo a polígonos regulares, né? Então não vou colocar o título grande, né? Cálculo e apótema de polígonos regulares, né? Então fica desnecessário, né? Então, só para motivar aqui o nosso estudo, vamos pegar aqui um caso bem simples, por exemplo, o do quadrado, né? Vamos desenhar aqui o quadrado, como a gente viu, é um polígono regular, né? Vamos desenhá-lo aqui inscrito, poderia também ser circunscrito, tá? Mas vamos desenhar aqui por inscrito mesmo. Então, aqui seria o nosso centro. A ideia é calcular o comprimento desse segmento aqui, ó, né? Quero saber quanto vale o valor desse A aqui, né? Sabendo que esse segmento tem um comprimento, estabelece um ângulo de 90 graus com a base do quadrado, né? Então, vamos dizer que o lado do quadrado, por o quadrado ter 4 lados, né, vamos chamar de L4, né? Então ele tem 4 lados, cada um valendo L4, tá? Então olha só, vou até ampliar aqui. Eu quero calcular o valor de A, correto? Então, vamos observar aqui. Esse segmento, né? Se o lado do quadrado é L4 e aqui eu sei que é o ponto médio, né? A distância entre O e o lado do quadrado, né? Esse segmento é interceptado aqui pelo ponto médio, né? Então esse lado aqui vale L4 sobre 2, né? E então, se eu quero estabelecer uma relação entre o lado e o apótema, dá para a gente construir aqui um triângulo retângulo, né? E calcular essa relação utilizando o Teorema de Pitágoras, né? Por que o Teorema de Pitágoras? Porque a gente sabe que a diagonal de um quadrado, diagonal D de um quadrado, é dado por L4 vezes a raiz de 2, né? Aí como que eu sei disso? Ó, diagonal ao quadrado
né? Não vamos nem falar de diagonal, vamos fazer aqui de outra maneira. Deixa-me ver. Não, é melhor fazer assim. Vamos falar de diagonal sim, acho que fica mais fácil. Diagonal L. Não precisa não. Eu viajei aqui, gente. É isso aqui, ó. A distância entre O e esse vértice é dada pelo raio, né? Isso aqui é o raio do círculo. Então não preciso calcular isso aqui agora, né? O raio é a metade do diâmetro, né? Acontece que o diâmetro inteiro daria a diagonal do quadrado, né? Aí assim é que entraria o cálculo que eu ia fazer aqui agora, né? Mas, enfim, vamos fazer uma coisa de cada vez. R ao quadrado é igual a ao quadrado vezes não, mais L4 sobre 2 ao quadrado, né? Então, R ao quadrado mais L4 ao quadrado sobre 4, né? Então, antes de continuar, a gente pode fazer umas considerações sobre o raio, né? Lembrando que se você estender, né, esse R até aqui, o que a gente tem? A gente tem 2R ao quadrado, vai ser L4 ao quadrado mais L4 ao quadrado, né? Ou seja, 4R ao quadrado é igual a 2L4 ao quadrado, né? Então assim, ó, você cancela, né, um com o outro aqui, esse 2 desaparece, aqui vai sobrar só 2, então vai ficar 2R ao quadrado igual a L4 ao quadrado, né? Ou seja, R ao quadrado nada mais é do que L4 ao quadrado dividido por 2, né? Significa que onde tiver R ao quadrado eu vou colocar L ao quadrado, L4 ao quadrado dividido por 2. Então vamos fazer isso. Aqui, ó. L4, né, ao quadrado dividido por 2 é igual a ao quadrado mais L4 ao quadrado dividido por 4. Agora sim eu vou ter uma relação matemática que envolva só o apótema e o lado, né, do quadrado. Agora é só isolar isso aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou escrever assim, ó. A ao quadrado vai ser igual a L4 ao quadrado sobre 2 menos L4 ao quadrado sobre 4, né? Tirando o MMC, esse cálculo fica assim, ó. A ao quadrado, aqui fica 2 menos 1, né? Fica L4 ao quadrado sobre 4, né? Tirando o MMC vai ficar esse resultado aqui, né? Aí como que eu sei disso, ó? Uma forma de você fazer o MMC é o seguinte: você multiplica por 2 em cima e embaixo aqui, ó, porque se você fizer isso, você não estará alterando essa fração, né? Por quê? Você está multiplicando por 2 em cima e embaixo. Esse 2 pode ser cancelado, então você tem a fração que tinha inicialmente. Porém, você não vai fazer esse cancelamento, né? Não vai fazer esse cancelamento porque é mais interessante você ter esse 2 multiplicando em cima e embaixo, uma vez que esse 2 embaixo vai gerar 2L4 ao quadrado dividido por 4, né? Menos L4 ao quadrado dividido por 4. Agora os denominadores são iguais. 2L ao quadrado menos L ao quadrado, sobra só L ao quadrado, L4 ao quadrado, e dividido pelo 4, que é o mesmo denominador, né? É uma maneira aí de a gente fazer isso. Então, tirando a raiz quadrada, eu tenho o valor do apótema, que vai ficar L4 sobre 2. E assim
a gente tem o cálculo do apótema do quadrado, né? Dá para fazer esse cálculo com todas as figuras. É claro que vai aumentando o número de lados e as coisas vão ficando mais complicadas, tá? Então, vamos ver aqui se... você pode fazer assim, você pode escrever em função do raio também, né, uma opção, mas se quiser escrever o apótema em função do lado, ficaria dessa maneira, né? Então, aí tem essa fórmula. Eu vou fazer aqui mais um cálculo de apótema, só para vocês terem uma ideia. É uma que o livro não faz, que é o cálculo do apótema do triângulo equilátero. Então, mais uma vez, o centro do círculo vai estar aqui, centro O, e eu quero calcular a distância entre esse centro, a base do triângulo, que é um dos lados, que divide esse lado em duas partes iguais, fazendo um ângulo de 90 graus, né? Isso daqui é o nosso apótema, né? Como que a gente vai calcular ele? Aí vamos dar um zoom aqui, né? E vamos fazer o seguinte, mais uma vez, trabalhar com a ideia de um triângulo retângulo, né? Sabendo que esse aqui é o raio, sabendo que esse aqui, se é uma figura de três lados, né? Então aqui é um L3, né? E esse aqui então é o L3 dividido por 2, tá? Então a nossa relação de início é assim, ó, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais L3 ao quadrado dividido por 4, né? Porque é L3 sobre 2 ao quadrado, L3 ao quadrado dividido por 4, né? E agora, o que a gente pode fazer a respeito, né? Vamos pensar um pouco. Se eu esticasse, né, o apótema até aqui, a gente já viu lá sobre os triângulos, é porque aqui a figura não está totalmente correta, né? A gente já viu lá que o centro do triângulo equilátero, né, ele está numa região bem especial, né, que é o centro de gravidade da figura, e ele faz o seguinte, ele divide essa altura do triângulo equilátero em 3 pedaços iguais, né? Então, a gente tem o seguinte, ó, que a altura do triângulo é igual a 3 vezes o apótema, tá? Mas qual é a altura de um triângulo equilátero, né? Vamos calcular então a altura de um triângulo equilátero. Sabe, a altura é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o meu H, né? Então, eu tenho isso aqui, a altura, L3 sobre 2 e aqui L3, né? Então, ó, L3 ao quadrado é igual a L3 ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Logo, H ao quadrado vai ser L3 ao quadrado menos L3 ao quadrado sobre 4, né? Logo, que eu errei. Fazendo MMC vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Portanto, a altura, tirando a raiz quadrada, vai dar L raiz de 3 dividido por 2. Então, eu tenho que
L raiz de 3 dividido por 2 é igual a 3 vezes o apótema, né? Portanto, o nosso apótema vai ser L raiz de 3 dividido por 6. Né? Então, esse nem precisou fazer a relação que eu pretendia fazer inicialmente, né? Era utilizando isso aqui, ó, do r ao quadrado. Mas você pode utilizar essa relação para estabelecer uma relação entre o raio e o apótema, né? Aí fica mais interessante. Tá? Por quê? Porque aqui você pode fazer assim, ó. Você pode dizer que L é igual a 6A, né? 6A dividido por raiz de 3. Né? Aí você vem aqui e escreve R ao quadrado igual a ao quadrado mais quem é L, né? 6A 6 ao quadrado é 36, A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3 vezes 4 dá 12. Né? Aí você estabelece uma relação entre A e R, beleza? Então fica aqui o apótema, relação entre A e L, e aqui é uma forma de estabelecer uma relação entre A e R. Tá? Então fica aí uma conta só para vocês completarem. Né? E assim vai seguindo. Lá no livro tem mais detalhes de como você faz um caso mais geral, né? Para você descobrir o apótema de qualquer figura, de qualquer lado, de qualquer número de lados. Né? Ele faz uma demonstração bem no passo a passo e acho que é meio... Não precisa, você não precisa decorar a fórmula nenhuma, você só precisa entender algumas propriedades básicas sobre triângulos, sobre pontos do triângulo, que ajuda bastante, né, nesse caso. E, bom, se você lembrar também o Teorema de Pitágoras vai te ajudar bastante. Né? E o resto é isso, é saber manipular um pouquinho algumas propriedades básicas de álgebra e você consegue calcular o apótema de qualquer figura sem ter que decorar fórmula nenhuma. Tá? Mas o resultado que ele mostra lá, ó, no caso geral, é o seguinte, que para um... Deixa eu colocar aqui, ó. Caso geral, né? Para uma figura com um número par de lados, L2N, o valor do apótema... Não, desculpem, não é isso aqui não. Cadê? Não é uma fórmula geral para o apótema, é uma fórmula geral para o cálculo do lado em função do raio do círculo. Né? Isso daí eu não vou nem colocar aqui, não, é melhor deixar. A gente discute numa aula aí sobre exercícios depois, beleza? Então vou finalizar por aqui, deixar umas questões aí para vocês praticarem e lembrem-se, né, é fundamental a leitura do capítulo no livro, porque tem vários detalhes que eu omiti que vocês só vão entender com mais substância se fizerem a leitura adequada, verem mais alguns exemplos, né, para conseguirem realizar aí os exercícios pedidos na lista. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.